E aí, beleza? Mais uma edição do Rock Café, esse programa que nos dá muita alegria em fazer, e a gente já tem feito há alguns anos, eu e o Tércio, e é sempre muito legal. Nós trazemos aqui sempre pessoas ligadas à cultura, à música como um todo, e quem eu trago hoje é minha amiga, Flávia Araújo. Obrigada, que prazer, Rodrigo. Prazer mesmo, a Flávia. Conseguimos marcar. Conseguimos, enfim, marcar. A gente já tinha até conversado, acho que o ano passado a gente conversou a respeito disso, e agora deu certo. A Flávia é um baluarte da comunicação em Poços de Caldas. Mais do que ela, é o pai dela até, né? Somos incansáveis. Mas a Flávia é do rock and roll, a gente se conhece desde sempre, ou desde a adolescência, talvez. Desde pequenininha. E ela tem muita história para contar, e é o que ela vai fazer agora. Fala para mim, me fala como é que começou a tua história na música como um todo e no jornalismo, que você formou em jornalismo, né? Bom, vamos lá. Eu nasci em São Paulo, vim para cá, para Poços, porque o meu pai adquiriu a Rádio Cultura. E aí eu vim para cá, mas ele já trabalhava lá na Bandeirantes. A primeira vez que eu tive contato com rádio e TV foi eu pequenininha, devia ter uns 6, 7 anos, ele me levou lá para Bandeirantes, para a rede Bandeirantes. E a hora que eu vi tudo aquilo, eu me encantei, aquelas ilhas de edições imensas, né? Aquelas TVs, aqueles estúdios, tudo na época, 75, 76, muito grande. Então, eu me encantei. Aí, eu nunca tive dúvidas do que eu ia fazer. Falei assim, não, nasci para trabalhar com isso, porque eu achei assim um encanto, eu me apaixonei por tudo aquilo. E aí eu vi o papai trabalhando na televisão, no rádio, e eu falei, não, nasci assim, acho que tá meio que no gênio, né? E aí comecei desse jeito. Aí nós viemos para cá em 80, quando ele adquiriu a rádio, mudamos de São Paulo para cá. E quando eu tinha 14 anos, eu estreiei no rádio, muito nova. Mas aí meu pai virou e falou, não, você vai fazer curso? Me mandava eu ia lá de ônibus, tudo, para São Paulo, para aprender a falar direitinho. Entendeu? E aí comecei a fazer alguns cursos com professoras, essa coisa de... Porque era tudo muito no começo ainda, né? Comecinho dos 80. E aí eu estreiei aqui na Rádio Cultura, mas aí na Cultura AM, aí nós fomos para o FM. Conseguimos migrar. E aqui que aconteceu nisso tudo? Eu continuei aqui, mas aí virei e fui para 104 na época. Fiquei na 104 também um tempo bom. Enfim, fiz 21 anos e quis ir para São Paulo, porque eu queria trabalhar numa rádio rock. Eu não queria ficar aqui, eu até tinha liberdade de tocar só o que eu gostava. Tinha primos que só ouviam rock and roll, me emprestavam discos, e eu caí no gosto mesmo, em shows pequenos. A primeira vez que eu vi uma bateria eletrônica, acho que eu tinha uns 15 anos, 16, fui ver o New Order em São Paulo. Olha. Aqui eu fui ver Cavalo de Pau do Alceu Valença. São shows assim muito no começo, mas muito bons. E aí comecei, por essas influências de família, a gostar de rock and roll. E era bem radical no começo, assim, só gostava. Falei, não, tem que ir para São Paulo, aqui não dá mais, porque as rádios aqui não tem mais essa coisa de deixar o locutor fazer a programação. Então, em rádio, a gente tem lei que a gente trabalha de 4 a 5 horas por dia, e eu não queria passar esse tempo escutando samba, pagode, sertanejo, enfim, nada disso. Queria ir para esse segmento. Fui. Aí eu cheguei em São Paulo e já comecei a trabalhar. Já arrumei um emprego numa rádio, que foi a Rádio Brasil 2000, que tinha uma coisa de ser college radio, que tocava só mais o independente no segmento das rádios americanas, porque tinha como mentora, né, era uma propriedade da AMB Morumbi, hoje é a universidade, mas era faculdade ainda. Então, no começo dos 90 eu fui para lá trabalhar na Rádio Brasil 2000, e quem então entrasse para a faculdade, fizesse o vestibular, entrasse, ganhava bolsa. E entrei e aí fiquei lá estudando e fazendo a College Radio Brasil 2000 na época.
Tocavam as bandas que seriam as independentes? As independentes. Tipo o R.E.M. no começo de carreira? O R.E.M. depois virou mainstream, né? Tudo no começo. Tudo no começo. Pixies. Tudo que você imagina, todo o grunge. Porque eu ainda tive chefes espetaculares como o Kid Vinil. O Kid Vinil foi meu contemporâneo de locutor e também meu coordenador. Então a gente teve essa coisa de aprender muito com ele. E tem uma outra... Bom, aí depois eu fiquei um tempo bom lá, fiz os 4 anos de faculdade e fui para 89, a Rádio Rock. Fui convidada aí. Era, assim, a Rádio Brasil 2000 não tinha nada com nenhuma gravadora, o que a gente diz de jabá, né? Que a gente sabe que acontecia muito. Hoje também, mas é diferente, porque a gente vai tocar, né? Vai vender disco, não tem mais disco físico, né? Na minha época a gente tinha. Então, na 89, na época que eu fui convidada para trabalhar, o que a gente tinha... Vou dizer assim, o jabá até ele era interessante, porque ele não era o dinheiro, era o quê? Investimentos. Então eles davam coisas para rádio, de equipamento, em troca de tocar certas músicas e certos artistas. Mas também era uma rádio rock, então nós tocávamos artistas do rock and roll, né? O que diferenciava a frequência com que as músicas eram tocadas. E o que acontecia isso na época, tá, gente? Não é uma coisa... Agora eu não sei como tá, embora quase todas as pessoas que eu conheço continuam trabalhando lá. Mas, enfim. E o que acontecia também, a gente ganhava... Assim, a gravadora falava, você vai pegar então e vai acompanhar, a rádio escolhia juntamente com a gravadora, o ouvinte para assistir o artista tal, não sei onde. Então eu tive a chance também de viajar muitas vezes, acompanhando os artistas, o ouvinte, e aí eu pegava os festivais, então também eu fazia, ia assistir tudo que eu queria. Pois é, isso deve ter sido muito legal. Eu ainda estava comentando com a Flávia que tem uma foto, que é uma foto clássica, que tem na internet, se você buscar na internet você acha, que ela entrevistou o David Bowie, só isso, entre outros, né? Deus. Mas, pois é o cara, né? O David Bowie é o cara. Em todas as fases da carreira dele, ele sempre se reinventou, desde o final dos anos 60. O Bowie é sensacional. E tem uma foto que o Bowie tá com a mão assim pra Flávia, e a Flávia olhando pra cara dele, tipo assim, meio... Eu brinco com ela, que eu falo assim, ela tava ignorando o David Bowie. Todo mundo fala que eu tava dando um perdido nele, mas não, eu fiquei em estática, eu fiquei completamente... Imagina. Aquela vez que ele veio foi num Close Up Planet. E quando eu trabalhava aqui ainda, na 104, bem mais nova, ele veio a primeira vez fazer show no Palmeiras, numa turnê chamada Sound and Vision. E eu saí daqui 3 vezes, ele fez 2 vezes lá no Palmeiras, uma vez no Olímpia, porque eu sempre fui muito fã. Sempre, assim, tive uma coisa que eu sempre achei ele um fenômeno, ainda acho. E aí eu fui assistir todos os shows. Então aquele foi o 4º show que eu assisti dele. Ele fez um show no Olímpia na época e 2 no Palmeiras. E eu fui todos, nossa, porque eu gostava. Legal. E aí eu me cadastrei como jornalista aqui ainda. E fui para lá. Então, assim, eu acho ele um músico até hoje fascinante. E ele, eu acho até que enxergava muito além, porque antes, ainda na época da internet, ele já comprava espaços na internet, já fazia um streaming próprio. Ele, quer dizer, conseguia já ser bastante visionário até nisso. Quando nem tinha ainda essas coisas, ele já fez. E o tanto de gente que ele lançou pondo para abrir os shows dele. Muita gente. The Cure, Placebo, que eu lembro aqui agora. U2. Um dia eu estava pensando assim, são muitas as bandas que abriam os shows dele porque ele dava chance para essas bandas. Eu acho isso muito generoso do artista. Até a gente pode citar a Madonna também com um selo, né? Porque você ter assim, a benevolência de pegar e colocar mais gente no mercado, né? Pegar e falar, não, o Metallica com bandas também que traz. Eu acho isso muito legal, porque além que, poxa, quem está ganhando com isso é o público do artista, né? Que são novas bandas que vão surgindo. Claro, então eu acho isso muito legal. Se você for ver, quase tudo que o Bowie fazia deu certo, que ele acreditou e colocou.
E lançou muito músico também, né? Que tocou com ele. Gente que às vezes era de outro estilo, ele puxou pra perto, tipo Steve Ray Vaughan, que gravou um disco inteiro com ele. Então ele é um cara que muito agregador, né? Nesse sentido. Ele estava casado com a Iman nessa época? Tava que é a com modelo? ela. Tava, que eu conheci. Você conheceu a Iman também? Porque ele ela tava ficou com ele até o final. E eu fiquei assim, porque foi a primeira vez que eu vi um homem com unha pintada, tanto do pé e da mão. E de havaiana e de terno, né? Eu falei, nossa, e ela de Kerr, vem os dois juntos apresentando ela. Foi muito legal. Tanto que depois ela acho que ela foi abandonando a carreira como modelo e foi virando a esposa do Bowie, né? Foi, até hoje ela diz que chora todos os dias, assim, ela lembra, porque... E eu acho que acredito mesmo que foi uma coisa de alma gêmea, igual eles dois falam, né? Porque foi assim, durou demais. E era muito bonito ver os dois sempre juntos. O Bowie, com toda aquela efervescência que ele teve da sexualidade, ele deu certo com ela, encontrou, né? Foi. A Flávia trabalhou na Brasil 2000, na Eldorado e na Rádio Rock. Quem mais você entrevistou dessa época aí, dos internacionais? Olha, como... Você lembra? Assim? Então, não, eu lembro de todos, porque foram memoráveis, mas como a gente estava lançando todos esses artistas, eles tinham dentro da turnê passar pelo Brasil. Ainda não estávamos com os festivais como nós temos hoje, mas era obrigatório fazer parte do roteiro aqui, passar pelo Brasil. Vinha América do Sul, já aproveitava. Então, eu consegui entrevistar todo mundo. Eu não sei quem eu vou falar para você, não, esse eu não entrevistei. Lógico, a gente está falando de coisas contemporâneas nossas, né? Red Hot Chili Peppers, Deep Purple, Metallica, Lenny Kravitz, Alanis Morissette, Ramones. Acho que todo mundo, gente. Não... E seu inglês era legal, já naquela época? Olha, não era tão bom, eu nem acredito que seja. Mas eu falo que é inglês macarrônico. Mas sempre tinha intérprete, sempre. Mesmo que você quisesse fazer qualquer tipo de pergunta, por exemplo, uma coisa que eu sempre fazia, assim, é que como eu, na maioria das vezes, já tinha assistido o show dessas pessoas, principalmente Lollapalooza, em Nova York, coisas assim, muito antigas, quer dizer, antigas, né? Eu ia, antes mesmo de, às vezes, estar trabalhando, ter ido para São Paulo, eu já conseguia olhar as datas, ver quando ia ter shows, ia para lá. E acontecia que dava para assistir todo mundo mesmo. Então, eu não sei quem eu não entrevistei. Ah, que legal. Sem contar os nacionais, né? Também as bandas todos, todas nacionais. Porque os músicos, eles cumprem a agenda, né? Essa coisa, o artista nacional, ele lança, vamos dizer, os maiores, assim, os mais consagrados, enfim, eles têm a gravadora, um contrato, eles têm que lançar no mínimo um disco por ano. Existia essa. Essa coisa. Tô falando no passado, Sim, né? Porque afinal de contas, agora tem também. Hoje, de 5 em 5 anos, quem lança disco, não, de 5 em 5 anos. Pois é, mas é assim, se a gente for ver, Paralamas do Sucesso, Lulu Santos, todos eles tinham essa agenda obrigatória, contrato, né? E dentro desse contrato, eles também tinham que cumprir a agenda de divulgação. Então, ou eles iam até a rádio, ou o jornalista ia no hotel onde eles estivessem para fazer essa divulgação de shows, tanto os nacionais quanto os internacionais. Mas raramente, eu nem sei falar para você quem de internacional que desmarcou uma entrevista ou não, porque também gosta dessa coisa, quer aparecer, também artista tem essa coisa, né? Eu acredito que ele tenha que ter, porque senão ele não vai ser uma pessoa que vai vender, que vai estourar na mídia, né? Ele tem que vender disco, então ele tem que falar sobre aquele trabalho, ele tem que conversar. E a maioria das entrevistas que eu fazia, eu conseguia exclusivas, por conta da rádio, na época, 89, que dominava, 100 mil ouvintes por minuto, uma coisa absurda. A gente conseguia ter exclusiva, não eram coletivas. 100 mil ouvintes. É uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Mas a gente estava em primeiro, segundo, terceiro lugar, porque o difícil não é ficar, ter isso de ouvinte, o difícil é você manter, né? Então, cada vez que chegava a pesquisa, era aquela
Aí eu não aguentei a pressão de trabalhar numa rádio com tudo isso de ouvinte, com coordenador, com diretor, porque eu aprendi muito, mas exige muito também. Existe uma espécie de pressão nesse sentido, de atingir... Não, existe a pressão. A pressão, né? Existe reunião 2, 3 vezes por semana, o que o ouvinte quer, as entrevistas você tem que tirar do artista tudo que ele ainda não falou. Então era uma coisa muito assim, sabe, uma coisa de assistir todos os shows, cobrir todos os shows, e assim, os Titãs, por exemplo, faziam turnê lá no Credit Card Hall, por exemplo, não era uma vez no mês que eles estavam lançando, era tipo 3 semanas na época, então eu tinha que ir, eu não aguentava também. Quer dizer, no começo eu aguentava, né, mas chegou uma hora que eu não aguentei mais, eu falei, não, para. Que foi quando eu fui convidada para ir para o Eldorado. Tá. E aí... Que atingiu um outro público, né? Então, foi quando eu conheci jazz, eu conheci mais o soul, eu passei a abrir a minha cabeça para escutar outras coisas que até então não faziam parte do meu repertório. Se faziam minimamente. Mas lá na Eldorado eu não fazia nem produção, nem jornalismo. Eu me dedicava a 4, 5 horas por dia de locução. Fazia um programa que chamava Rock Trânsito, uma coisa assim, já nem lembro, que era no horário do trânsito, onde a gente dava os boletins do que estava acontecendo, os ouvintes. Foi o pioneiro em fazer esse tipo de serviço com helicóptero. E aí eu fazia, né? Fazia sempre variava mais ou menos, mas esse programa era das 18 às 19, ou, aliás, a gente conseguiu uma liminar em que apresentava mais tarde a Hora do Brasil, assim como esse programa que a gente não gosta, porque eu acho, pode falar assim, tendencioso, e eu acho que não deveria existir, entendeu? Porque isso aí é obrigatório. A Hora do Brasil, né? Até hoje é obrigatório. Até hoje. É 1 hora que você pega da tua emissora e dedica... A nada, né? Porque ninguém escuta a Hora do Brasil. Eu acho até que... Eu escuto, olha que absurdo. Escuta mesmo? Isso. Escuto, eu acho tendencioso, eu quero escutar para saber do que eles estão falando. Né? E aí eu acho uma coisa extremamente ditatorial, porque você ser obrigado a apresentar, a vincular, e não põe para você ver. Outra coisa também, já que horário eleitoral gratuito. É obrigatório também, né? É só aqui no Brasil que tem isso, geralmente, a gente sabe. Porque os partidos têm que ter fundo. E por que uma rádio, apesar de ser uma concessão, tem que apresentar obrigatoriamente propaganda política? Né? Então, propaganda política. Né? Então é uma coisa que a gente fica nesse... Mas enfim, a gente conseguiu existir isso ainda. Você consegue, mas não que você deixe de apresentar, mas você tem a liberdade de apresentar em outro horário. Lá compensava, porque em São Paulo é horário de trânsito, a hora do rush, chamava. É horário de trânsito, então você tem que fazer aquilo. Sim. Né? Era interessante você falar, você ajudava, né? Você tá na Marginal, foge não sei para onde. Era interessante também fazer isso, mas como eu disse, me abriu o leque. Aí eu ia em todos os shows, fazia tudo, não entrevistava, era outra pessoa que fazia, e em outro horário do que eu estava, tudo, porque eu geralmente estava no ar, às vezes eu colocava, vinculava dentro da programação, mas não era eu. Mas isso foi muito legal. Agora eu tenho uma coisa, até uma curiosidade, eu não gostava de tirar foto com ninguém, porque eu era a profissional, e eu só falava assim, não vou posar de grupo, não vou posar de fã. Tanto que a foto do David Bowie, né, foi outra pessoa que tirou na hora que eu nem estava vendo. Porque eu não... Nossa, falou para tirar foto com o artista abraçado? Nunca. Olha só. Eu achava assim que eu não podia ser fã, claro que eu era, mas na hora que eu estava ali trabalhando, eu não queria essa babação, essa coisa assim. Não. Aí eu acho que hoje eu arrependo de não ter, né? Eu tenho algumas, mas não tenho aquelas, porque eu tenho muitas na época, porque em 89 tinha uma revista também. Eu lembro. Além de fazer entrevista, eu também tinha que transcrever. E sempre tinha um fotógrafo. E aí tirava, e algumas eu tenho, mas nunca aquela coisa assim de tirar, assim, de muita vergonha. Vergonha e, não, eu não vou tirar, não quero nunca ser tendenciosa, deixar aparecer essa coisa. A Flávia fã, né, e a Flávia profissional lá. Eu estou na frente de uma pessoa que
tem um trabalho e eu divulgo o trabalho dessa pessoa, então a hora que eu quiser escutar o disco eu escuto, mas a hora que eu estiver lá trabalhando, eu estou trabalhando. Naquela época eu tinha um orgulho de falar assim, que a Flávia era minha amiga. A Flávia, amiga minha, trabalhando em 89, né? E era uma moral, né? Ó, que legal, tá? A Flávia um dia fez um aniversário dela, aqui em Poços, e ela trouxe só para discotecar na festa dela o Kid Vinil. E aí eu lembro de falar com ela, assim, Flávia, o Kid Vinil para mim é a maior referência de artista multimídia do país. O cara canta, ele é DJ, ele é apresentador, ele é radialista, ele é tudo que eu tento ser e que eu não consigo ser. Eu queria trocar uma ideia com ele. E lembro de trocar uma ideia com ele, pedir uns conselhos, ele me deu conselhos. Não, o Kid... Que legal, né? Foi uma das pessoas mais generosas que eu conheci. Porque, assim, a gente fala nesse meio, né? Se fosse bom não era meio, né? Mas enfim, o Kid, ele foi uma das pessoas mais generosas de apresentar música, de dar toque, de ensinar pronúncia, de... Ai, Kid, nossa, eu vou viajar, não sei para onde, então você vai aqui, sabe? Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa encantadora. E se ele tinha aquele jeito de... Eu conheci o Kid já na época que ele caretou, pessoa que precisava de caretar, porque ele tinha muito problema de saúde, então ele foi para o lado de viver, ele adorava viver. Então ele sempre foi muito generoso, sempre me ensinou muita coisa de música, sem ter aquela coisa, não, ele passava para todo mundo que ele podia. Ele tinha aquele jeito, mas era tímido, ele era uma pessoa tímida, era uma pessoa muito tímida. Então por isso às vezes que a pessoa fala, metido, ou não troca ideia, não, era aquele jeito dele. Nossa, ele às vezes ia ver algum artista assim que ele gostava muito, ele tinha um negócio que começava a suar, assim, muito louco. Às vezes tinha que sair. É uma emoção. Que legal, né? Foi uma das maiores perdas, eu acho, assim, do rock nacional, né, como um todo. É porque ele tinha muita bagagem, que você falou, ele tinha muito. E ele ia assistir tudo quanto era show também, que eu também fazia isso, a gente às vezes ia junto, viajar, assistir. Porque, e ele veio pra cá, e veio no Santuário também algumas vezes. Uma outra casa. No Santuário eu não lembrava. Veio também, acho que 2 vezes foi pra lá. A gente conseguiu fazer shows, trazer ele. Veio de amizade, já mesmo. Claro, tinha um cachê, aquela coisa profissa, claro, né? Mas veio na mó boa, veio de carro comigo de São Paulo. Sai um livro dele, né, falando da história do rock, dando uma resumida na história do rock. É um livro muito interessante, né, no formato maior, assim. Tem também a Sônia Abreu, que também veio com a banda do Quarto Mundo. A Sônia Abreu também faleceu, era uma pessoa incrível, onde eu conheci música do mundo inteiro. Ela tinha um programa que chamava Música do Quarto Mundo, estava Brasil 2000. Sim. E ela trazia, né, divulgava artistas da África, da Islândia, coisas que você nunca imaginou, né, porque é difícil na época, coisas assim. E ela também, eles eram os 2 contemporâneos, o Kid e a Sônia. E o rock paulista tem sempre essa coisa do rock paulista e do pop carioca. Eu gosto dos 2, mas eu sempre gostei mais do rock paulista. Eu tinha um sonho, eu já vi o Ira algumas vezes, mas eu queria ver o Ira em São Paulo, na casa deles, para sentir aquela emoção de estar junto com os fãs. Às vezes deve ter fã da época que eles começaram a tocar, né? Eu gosto muito do Ira, adoro. Acho o Nazi como artista uma pessoa extremamente profissional, e também ele é uma pessoa que ele tem um talento, assim como Escandurra, né? Eu gosto muito do Ira, assim, a banda demais. Hoje são os 2, né? Pois é. O baixista saiu, o baterista saiu. E aí os caras que tocam com ele fazem parte do Ira, mas... Pois é, né? E tem projetos também, tanto o Nazi quanto o Escandurra tem projetos, né? Eu gosto muito, assim, muito mesmo. Como pessoa, é uma pessoa meio difícil de entrevistar, mas é um artista completo, eu acho. Toca também, nunca ele toca, mas ele toca. Foi legal, a Flávia falou isso, a gente às vezes troca umas figurinhas musicais pela vida fora, né? E tem uma artista que eu já falei algumas vezes pra ela. Eu falei que eu ia falar sobre isso hoje com ela. Eu já falei algumas vezes com ela e ela fala assim, não gosto. Eu não suporto. Ela fala assim, eu já tentei escutar, eu não consigo. Eu já ouvi mais de um disco dela, eu não consigo, que é a Pitty.
E aí eu concordo quando você diz que ela é uma chata, porque ela virou uma chata, ela tá cada dia mais chata. Eu gosto do som, sempre gostei muito do som, tem os discos dela, gosto muito do som. Mas assim, eu separo a artista da pessoa, porque ela virou uma chatíssima. Então, a Pitty, eu já comecei minha antipatia com ela, porque quando eu conheci ela na Brasil 2000, que ela lançou, a gravadora lançou ela como artista, ela sempre foi extremamente metida, ela não olhava na minha cara de qualquer pessoa da rádio. Ela chegava lá, gente, nem artista internacional que vende na época, que já era consagrado, faz um negócio desse. E assim, então já começou essa antipatia, porque você entrevistar a pessoa, ela já nem queria falar, sabe, eu já nem olhava pra tua cara, e poxa vida, a gente está trabalhando, né? Se ela está trabalhando também. E a gente quer tirar o melhor que a gente pode de informação, de divulgação para o público que está escutando. E a gente quer oferecer aquilo. Ela é um produto. E eu coloco esse produto em evidência porque eu estou lá fazendo o meu trabalho. Mas, enfim, é uma pessoa que, infelizmente, eu não gosto. Eu tenho um gosto, desculpa, a gente ainda falei. Vai ter gente que não vai gostar, mas eu acho que cada um tem um gosto. A gente tem que, no mínimo, respeitar. Né? E eu não gosto dela como figura e, consequentemente, não, é difícil. Não gosto dela como artista, não gosto das músicas dela. Quando eu ia cobrir um show, eu ia lá fazer o que eu tinha que fazer, embora não assistir o show, assistia o lançamento do show dela uma vez no Blém Blém, trocentos lá em São Paulo, quando ela começou, e já não gostei daquilo, porque ela era uma coisa muito Alanis Morissette, principalmente no palco. No palco era bem Alanis, ela tinha um cabelão nessa época. Agora ela tava, como eu falei pra você, uma coisa meio Elza Soares, cheia, bom, isso eu não vou entrar falar da vida, né, porque eu, bom, tá, enfim, não curto, desculpa, não dá. Não, tá desculpadíssimo. E é legal, porque o Rodrigo gosta e a gente não tem problema. Não, tá tudo certo. A única coisa é que se ele for discotecar e tocar, eu não vou dançar. Não põe a Pitty. Mas ela assim, eu tenho uma coisa com ela que é essa coisa desse lance de ainda ser uma roqueira no Brasil, sabe? Você pelo sempre menos falou isso, é uma ser uma roqueira. mulher, ter, sabe? Porque outras bandas surgiram, tipo, não sei se você lembra, uma banda chamada Luxúria, que gravou também era um uma disco vocalista, sensacional. Deu Meg certo. Stock, a cantora. Falei, cara, isso aqui vai virar muito, né? E acabou a banda. Acabou a banda, a Meg Stock foi pra carreira solo, começou a gravar umas coisas meio brasileiras e tal, e acabou a banda. E a Pitty foi segurando. Só que atualmente, só para ter você deve ter visto isso. Só para citar o primeiro disco, que é um clássico, né? Tem grandes músicas no sentido do rock and roll. É mais pesado. É mais pesado, o primeiro e o segundo. Ela regravou o primeiro inteirinho, você viu? Ficou um horror. É tudo muito comercial, né? Isso é tudo muito. A gravadora fez uma receita para pegar as pessoas que disseram que estão começando a escutar música, né? Penso eu. Agora, vamos combinar que eu respeito ela como artista, tá? Vamos deixar claro que eu estou falando do meu gosto pessoal. Eu ia lá fazer o que eu tinha que fazer, minha entrevista, se eu tivesse que tocar ela na época, se eu tivesse que ir num show, tudo bem. Estou falando do meu gosto pessoal. Claro. Do mesmo jeito que tem uma curiosidade também, uma banda, um grupo que quando eu vi a primeira vez, eu falei, que é isso? Uma das poucas bandas que eu tive, assim, que tem um tempo para ouvir, me acostumar, que foi Chico Science e a Nação Zumbi. Depois que eu entendi aquela proposta, que eu ouvi, que eu fui num show, que eu entrevistei, eu passei a ser fã sem tirar foto, mas assim, eu passei a respeitar e gostar demais. Só que no começo eu tive eu falei, gente, o que é isso? Misturar esse tambor com isso, entendeu? Do mesmo jeito que depois veio Sepultura com Roots, misturou aquilo também. Eu lembro do Clemente falando, a gente estava perto no show, ele falou assim, nossa, o que é isso aqui, gente? É macumba com rock, entendeu? Quer dizer, maravilhoso. Mas na época que eu acho muito lindo quem consegue a dádiva de misturar coisas e tirar um produto bom. Mas na época que eu escutei a primeira vez os Chico Science, que eu vi, inclusive eles na Brasil 2000, ele com um sombreiro daquele tamanho, sabe? Eu falei, que é isso, gente? Que cara com os tambor, né? Então eu tive um certo, não vou dizer um preconceito, mas uma certa estranheza, acho que é a palavra certa. Mas aí depois eu adorei. Eu gosto do primeiro disco, o segundo eu acho um pouco estranho, mas o primeiro eu acho muito bom. A Nação também eu ainda continuo gostando, apesar de achar que o Jorge como vocalista é meio estranho, né? É estranho.
Mas, enfim, gosto. Mas eles tinham todo o direito de dar continuidade, né? Claro, graças a Deus. Eu lembro de ler algumas coisas a respeito, que ela fala de respeito, eu falei, cara, eles têm que seguir em frente, velho. Qualquer banda ué. tem que seguir, nem que foi pra brigar pelo nome, mas tem que ir atrás. E aí, né? Nomes ficaram, né? Porque a Nação Ficou, Zumbi, né? Eu dei esse exemplo porque você vê Legião Urbana brigando, Charlie Brown brigando, todo mundo brigando hoje, por causa de nome, né? Verdade. Agora eu acho assim, gente, vamos dar sequência, porque quem ganha somos nós. Sim. Né? Eu acho que poxa, a vida é tão difícil você conseguir um sucesso, botar pra frente, mostrar seu som. Hoje em dia, com a internet, estúdio, nem tanto. Mas eu digo, na nossa época, gente, eu tenho que falar na nossa época, porque eu sou mais velha, né? E não tinha isso, a internet estava lá começando, a gente não tinha equipamentos, lá fora sim, mas em casa, que você tinha um estúdio, conseguia uma mesa de som, fazer um monte de coisa, não era desse jeito, né? Então a gente tem que dar seguimento a isso. Claro. Os caras conquistaram o público, eles têm mais é que continuar fazendo, e como a Pitty que lançou, continuar mostrando. Né? Se você tem um produto, coloque ele em evidência. O negócio vai ganhar dinheiro, hoje ganha dinheiro fazendo show. Então vamos fazer show, porque não dá mais para ganhar dinheiro vendendo disco. Foi bom você citar, até você citou, no meio dessa conversa, você citou o Clemente, que é um cara que deu continuidade. O Clemente faz parte da banda paulista de punk que eu mais gosto, mais do que Ratos de Porão, Cólera, Olho Seco, todas aquelas bandas paulistas. Eu gosto muito do Inocentes. Acho muito legal, acho o Clemente genial, assim, sabe? Guitarrista e cantor. E em dado momento ele foi chamado para tocar no Plebe Rude, porque o Jander tinha saído, e hoje ele consegue seguir as duas bandas, né? Fazer o show com as duas bandas. E tem uma curiosidade que eu vou contar, não sei se você sabe disso, que o Clemente é gago. Falando? Falando. Quer dizer, não aquela gagueira que né, é difícil. Eu acho que ele fez muita fono, isso com o decorrer do tempo, porque o Clemente é punk, né? Sempre foi. Então ele era mais, né? Ele era mais gago. Mas tem aquela coisa que a gente sabe que a pessoa que canta, ela não gagueja, né? Então isso eu acho esplêndido. É verdade. Não tem o Noel Rosa, que era gago? Não, é oh meu Deus do céu, aqueles, né? Aquele lá do Ébrio. Não, Noel Rosa? Não. Ainda falei dele hoje na rádio. Já eu lembro. Daqui a pouco a gente lembra. Que eu produzo o programa do papai, né? Que é a Conversa com o Povo. E aí a gente pega umas efemérides, umas coisas, assim. Aí hoje eu peguei ele, assim. Gente, vamos, você não lembra? Já se lembra o nome. O papai dela, que a gente não falou o nome até agora, é o Chico de Assis, viu? Chico de Assis, meu pai. Grande assim, Chico de Assis. Como eu falei pra você, que ele cobriu 4 Copas do Mundo na época da Bandeirantes, veio pra cá, inovou a rádio, que vai fazer 91 anos. 91 agora em outubro. Caramba. E agora tem até uma outra, a gente vai falando, vai fluindo, né? Que agora eu não sou mais aquela pessoa que só ouvia rock and roll ou jazz blues, eu apresento um programa popular. Das 10 ao meio-dia. Não, fora o da noite? Fora o da noite. Tem um de manhã? Será que eu não escutei? Não, acho que eu nunca escutei. Sabe quem apresentava? Pedro Bertozzi. O Pedrão. Tá. Quem que vai pro ar agora? Pedro Bertozzi, né? Infelizmente faleceu. Quem que vai? Flávia. Mas aí eu já tava com a cabeça mais aberta. E aí eu consigo hoje tocar essas coisas que jamais eu tocaria antes. Né? Aí então hoje eu toco igual você, que eu acho muito legal. Você canta, né? Você vai para um lugar, aí a pessoa fala assim... qualquer coisa. Então, e eu agora consigo tocar. Quer dizer, sim. Sertanejo não, tá? Mas assim... Eu toco lá, Roberto Miranda, não no sertanejo, eu toco lá o que? Gente, Barros de Alencar, eu toco o Sidney Magal, eu toco coisas assim. Nossa, que Barros o povo de Alencar, gosta. Toca as coisas bem antigas, então. O povo pede, né? Você vê, uma rádio com 91 anos, os meus ouvintes têm também isso. 80, são os 90, contemporâneos 60, do seu pai 70, também. Exatamente. E eu acho que a gente tem que privilegiar. A hora que eu recebo um telefonema que pede Márcio Grey, que pede aquela lá que canta Janeiro Onde Ir, entendeu? Eu Uns toco chamados bregas, né? Que eu acho maravilhoso. Que é legal. Combinar. Legal. Gente, pelo amor de Deus, o pessoal fazendo um negócio daquele. Porque eles foram encaixados nessa coisa, nessa pecha de brega, né? Reginaldo Rossi. Você consegue achar. Odair José. Você consegue achar poesia naquilo. E até alguns viraram coaches, né? O Odair José, os discos. Então, e aí
show, né? Aí eu pego, toco e acho super legal também. Porque você descobre coisas. Que nem eu não ia, não ouvia, mas hoje em dia eu, graças a Deus, me livrei desse preconceito, se é que a gente pode chamar disso. E hoje eu consigo encontrar poesia, beleza, musicalidade, harmonia nessas músicas. Ô Flávia, então você tá ainda que tardiamente, porque nunca é tarde, né? Você está seguindo o que eu faço a vida inteira. Eu quero cantar o que as pessoas querem ouvir. Se as pessoas estão felizes, eu estou feliz também. Mas claro, né? Não tem nada. Eu não preciso ouvir o que eu estou cantando em casa. Do que você receber um telefonema, um e-mail, a pessoa te encontrar na rua, igual você viu aqui hoje, e falar. Que legal, né? Sabe, isso dá, lógico, a vontade, a sagacidade de acordar amanhã e fazer isso, que não é a mesma coisa. Não falar, você vai fazer a mesma coisa. Não é. Do mesmo jeito que o seu repertório muda, o meu muda também todo dia. E eu tô lá fazendo aquilo e eu passo assim, que eu nem vejo. Sim. Então eu faço segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, que é um programa popular, e faço um programa que já é mais segmentado, das 20 às 22. Que é o seu programa mesmo. Tem mais de 10 anos já esse? Tem mais de 20. Mais de 20? 30. É mesmo? É mesmo. Esse programa, eu falo que eu peguei tudo que eu tinha de São Paulo e trouxe. Mas era nesse horário? Sempre foi há mais de 20 anos nesse horário, da noite? Sempre foi. Por que Isso eu não sempre lembrava. foi nesse horário? Porque é o horário que eu não vou concorrer com outras coisas, porque dizem que esse meu público é menor, mas não é, Rodrigo. A gente não tem noção do que é um público. Por quê? Não dá nem pra gente dimensionar em grana o que é uma pesquisa. As pessoas falam que fazem pesquisa, que não sei o quê, pá, não faz. Vai ver onde é que está essa pesquisa. E aí eu vejo pela troca que eu tenho. Recebo ouvintes, telefonemas, gente que vai lá na rádio, que mora na roça, que mora no entorno aqui pequenininho. Então você não pode falar, nossa, não vai ouvir, não vai gostar, gente. Tem ouvinte que liga para pedir músicas. Aqui é fulano, não sei da onde. Então tá, né? Quer dizer, o gosto dessa pessoa não tem nada a ver do lugar que é musical, do lugar que ela mora, do que ela gosta. Sim. É da particularidade de cada um, é do sentimento de cada um, do feeling de cada um. Gostar ou não de uma música, porque é do emocional, do que te toca. Sem dúvida. Eu tenho um respeito profundo assim, sobre gosto musical. Eu não tento enfiar o meu gosto musical para ninguém. E se alguém falar, eu vou escutar, falar, escuta isso aqui só para contrariar. Eu vou escutar, nem que seja para não gostar, mas eu vou escutar. Vai que você vai ter que cantar isso. Vai que eu vou ter que cantar. Já cantei muito só para contrariar. Na época de campanha política, quando existia comício, eu cantei muito esses grupos de pagode. Mas eu tenho o maior respeito. Nelson Gonçalves eu canto em hotel. Foi o cara que gravou que você falou. Tá. Verdade. Gago, né? Gago. Sim. E que cantava lindamente, era considerado, né? E ele era gago. Verdade. E o Clemente, para quem não sabe, eu acho que gago também. Ele não vai nem saber disso, quando a gente até fala, mas enfim, ele melhorou muito. Depois você passa para ele esse vídeo. Não faz isso não. Clemente, um beijo. Vai pra internet. Até inclusive a gente falando mal da Pitty vai pra internet. Não, tudo bem com os haters, mas eu deixo bem claro que o meu gosto particular não tem nada a ver com... Gente, a gente tem que ter, no mínimo, uma personalidade, né? A gente pode ser vendido. Claro. Não, para. Né? Porque aquilo tá no streaming que você vai entrar na onda e falar adoro. Eu tenho um plano na minha vida, assim, acho que o Terço sabe disso. Em algum momento eu vou falar vários cantores que eu não gosto e que eu cantei a vida inteira. Tem uns que eu nem gosto, tem uns que eu não suporto. E você não fala pra ninguém. Eu escuto o nome do cara, já me dá um negócio ruim, assim, e eu canto as músicas dele. Porque eu tô sendo pago pra aquilo. Óbvio. Mas não posso escutar o nome do cara, de alguns. Então um dia ainda eu vou falar isso, quando eu tiver mais velhinho. Aí já não sabe. Já ferrou tudo. Ai, que barato. Mas é bem isso mesmo. Acho que a gente tem que ser autêntico e ter o nosso próprio gosto, claro. Né? Porque acho que é isso que justamente diferencia essa coisa do Shabá, essa coisa da gente ser vendido. Quando a gente está na capital, trabalhando, gente, se eu não puder, né? Que nem tem as minhas entrevistas. Qual é a tua entrevista mais legal? Como eu disse para você, eu tinha que tirar coisas dos artistas que eles ainda não tinham falado. Quer dizer, difícil, né? Você já tem que ir com uma pauta. E
a entrevista mais legal que eu fiz foi da Cássia Eller, que me falou coisas como se a gente fosse assim, e super tímida também, mas aí você vai conversando. Pra você ter ideia, eu apresentava um programa, nem aparecia minha voz nesse programa, só o artista falando, na 89, que chamava Sexo Oral. E aí você já faz ideia como que as perguntas, né, eram assim, mais esse tema. E ela foi esplêndida em responder, brincar e falar. Agora, eu também tinha autonomia de quando um artista não estava rendendo ou não queria render, falar, ó, então vamos parar por aqui, entrevista, né? Você não está afim de falar, também não está afim de trabalhar. Que é o Los Hermanos. Os mais antipáticos, vamos supor. Eu acho até que eles... Socorro! Assim, socorro! Porque eu falei bem assim mesmo. Eu também, o João Baroni, uma vez me deu uma de atravessada, isso, né, todo mundo ouvindo lá fazendo a entrevista. Aí meu coordenador virou e falou assim, você tem autonomia total para virar e falar, para, né? Na 89, quer dizer, ele ainda me falou assim, o artista precisa mais da rádio do que você dele. Né? Porque você ia aprendendo a conduzir uma entrevista, mesmo tendo a tua faculdade, mesmo tendo, cada pessoa é uma, você tem que lidar com ela como se ela fosse profissional igual, né? Todos os artistas. E aí então do Los Hermanos eu virei e falei, ó, né? Vamos parar aqui. Outro também que só gostava de dar entrevista para mim, que eu acho que eu entrava, que eu tinha paciência, era o Chorão. Que geralmente marcava entrevista e não dava muita conta, mas a gente conseguia tirar e fazer coisas legais. Mas então, ele era legal. Muito legal, mas você tinha que tirar, entendeu? Você pensa uma pessoa Cutucar. Que você tem que dar uma pra falar, né? E era bem legal. A Cassiela também, como eu disse, foi muito legal. Agora, o Paralamas só tive esse negócio, porque os outros eram muito bons. Todo mundo. Outra banda que eu também não... é o Jota Quest. Eu, assim, não. Mas os caras são incríveis. São muito bons. Sim. Né? Então, assim, passa isso mesmo. É né? o meu gosto. E o meu gosto é o meu gosto. Ninguém não gosta de Jota Quest. Tudo bem? Obrigada. Mas os caras são incríveis. Sim. Tocam, cantam e se... Nossa, eles passam isso te cativam tanto, sabe? Muito legal isso. Não tem aquela coisa de ser metido. Você deve ter entrevistado o Jota Quest quando era o J Quest, né? Na época Peguei do os primeiro dois, disco, peguei né? os dois, Ônibusfobia, tudo isso. Ônibusfobia, do primeiro disco. E depois eles tiveram um problema com a Hanna-Barbera, né? Por causa do J Quest, o personagem. Mas aí pegou, porque eles ainda não tá. Depois que foi entrando todo esse negócio de gravadora, mudou e eles investiram bastante. Eu tenho até curiosidade, vou até pesquisar isso, se o primeiro disco foi relançado, e se ele foi relançado, ele aparece como Jota Quest, não J Quest. Eu acho que não. Não sei. Porque os acústicos MTV, hoje em dia, sai só acústico. Eu vi um do Charlie Brown recentemente, que não tem o logotipo da MTV. Direito autoral, tudo isso muda bastante, né? Com o tempo, né? As coisas vão mudando. Que legal. A Flávia, a gente teria que passar um tempão aqui, porque parece que a Flávia tem várias vidas aqui na Terra. Ela viajou para fora do país. Ela ficou 2 anos num lugar longe pra caramba e mais 2 anos num lugar longe pra caramba. Eu não sei como é que ela tem tanta bagagem assim, como é que coube tanta bagagem. Como eu falei pra você no começo, que eu tinha o sonho de trabalhar em rádio, e eu acho que quando a gente acredita no que a gente quer, a gente consegue mesmo. Aquela coisa de fé, aquela coisa assim que vai. E uma outra coisa que eu tinha, além de... era conhecer o mundo. Pequenininha eu queria viajar. E eu consegui fazer isso. Fiquei bastante tempo na África, bastante tempo na Jordânia. E aí eu fui conhecendo, né, o entorno desses lugares, porque ficou bastante, então você conhece tudo. E, assim, eu ainda quero conhecer, espero Você morou na Tanzânia? Na Tanzânia. Mas você foi em outros países da África? Sim, ficava perto, tudo perto, né? Os países são pequenos. Igual lá também na Jordânia, no Oriente Médio. Você está do lado da faixa de Gaza, você está do lado de Belém, você está do lado do inferno, lá do fogo cruzado, da loucura, né? Mas é muito legal, porque você conhece cultura, principalmente a música, no caso, inserida. Mas eu acho, assim, que tanto a música, para mim, é uma cultura que eu quero ainda conhecer muita coisa, porque eu acho que
é o alimento para nossa alma. Para mim, por exemplo, agora faz um tempo que eu não viajo e a minha vontade de viajar ali, não sei para onde, pro ladinho aqui de Poços, é enorme, mas eu estou trabalhando, não consigo viajar por enquanto. Mas tem muito por enquanto. Imagina. Ô Flávia, deixa um recado aqui pra gente. A gente ficaria aqui, como eu falei, a gente tem muita conversa, a gente, ainda mais por ser amigo, a gente sabe muita coisa, né? Conversa muito. Então a gente teria muitas horas. Eu quero dizer que foi um prazer te trazer aqui. Eu que te agradeço muito. A gente nem precisava ser amigo, mas só de trazer a Flávia Araújo aqui. Até parece, obrigada. Filho do grande Chico de Assis, manda um abração pro teu pai. Mando. Papai, aliás, ele perguntou várias vezes onde que eu ia, ontem, hoje, porque eu também estou falando, né, todo dia. Vou lá no Rodrigo. Ele, Rodrigo, sei, lembra disso. O Chico de Assis, só pra... Conta que essa é boa, eu já até sei que você vai contar. No meio dos anos 80, o Chico falou assim, eu trabalhava na loja do meu pai, né, no comércio com meu pai. Eu saí um período, aquelas coisas que você briga com o pai, para de trabalhar com o pai, né? Eu saí um período da Polisson, que era a loja. E aí o Chico de Assis me chamou para trabalhar na rádio. Aí ele falou assim, faz um teste de locutor. Eu falei, não, Chico, eu não gosto da minha voz. Faz o teste, rapaz. Mas Chico, eu não vou querer. Chico. Beleza, fiz o teste. Quando eu vi, ele me chamou lá. Tá aprovado. Não! Não quero. Você não foi? E eu não fui. Eu fiquei como... Eu soltava os discos. Operador, isso, eu soltava os discos. Mas não esquece de falar também que eu te chamei um tempo atrás também. Foi. Ele também falou verdade. Não. Ok? É. Eu acho que deve ir sempre, porque uma coisa, até só pra gente finalizar. Eu não consigo, e não é que eu não gosto, eu sou uma pessoa tímida. Televisão para mim não acontece. Eu cheguei a fazer também algumas coisas na MTV, mas não. Meu negócio é rádio. Por quê? Porque não tem a minha imagem lá, entendeu? Sim. De pura timidez mesmo. Mas por outro lado, eu consigo externar toda essa minha timidez através do rádio. Sim. É muito legal isso. Olha que legal. Ó, você não vai embora sem ganhar um café aqui da casa do Colono. Olha que belezinha. Cafézinho gente, da eu casa amo do café. Colono. De vez em quando, faz tempo Aqui. que a gente não toma um café. Verdade, né? precisamos tomar um café. Verdade. Esse aqui, leva embora. Ai, que delícia. A Adriana que nos fornece. Aliás, a Adriana nos libera esse espaço aqui, sensacional. Obrigada, que é a casa do Colono. Adriana ouvinte, que falou. A Adriana é ouvinte do seu programa. Muito legal. Obrigado, Adriana. Obrigado, Cado, por liberar esse espaço maravilhoso aqui de vocês. Lindo, venham à casa do Colono, é o máximo. Todos os locais aqui da casa do Colono são bonitos. A parte externa, essa parte do meio e a parte de fora. Eu cheguei primeiro bonito. Que o Rodrigo, que a equipe, eu fiquei andando aqui, já fiquei com vontade de comer tudo, de comprar tudo, mas eu venho. Aliás, já tinha vindo, óbvio. É tudo bonito aqui. Obrigada, gente. Nossa, vou tomar amanhã cedo. E dá o recado. Fala dos teus dois programas, o horário para o pessoal te ouvir. Obrigada. Da Rádio Cultura, de Poços de Caldas. Rádio Cultura 89.5, completando agora em outubro 91 anos. Estamos aí firme e forte. Meu pai, eu, meu irmão, uma equipe que a gente tenta assim, fazer o melhor para todos os nossos ouvintes. A gente só trabalha porque tem ouvinte, a gente só trabalha porque é uma coisa que a gente nasceu nisso, é uma rádio de pai para filha, é geração. A gente trabalha porque a gente gosta, Sim. A gente ama, a gente vive disso. E eu estou no ar, tem a produção que eu faço do programa do meu pai, que é Conversa com o Povo, do meio-dia 1, meio-dia 13, que tem a participação do povo, onde ele fala do que o povo precisa, mas sim, a gente vai, atende telefone, coloca no ar, é uma prestação de serviço. Eu tenho muito orgulho, é um programa que está no ar faz mais de 40 anos. E a gente tem, então é o programa do meu pai, estou lá e eu faço a operação do programa. Ele faz o programa de casa, depois da pandemia ele continuou fazendo o programa, a gente montou um estúdio lá, todo dia ele está lá e eu fico lá na operação, que é muito difícil você operar para uma pessoa que está em outro lugar. Mas tudo, porque não tem aquela coisa do olho, né? Mas tudo bem. E eu estou no ar ao vivo, de segunda a sexta, das 10 às 12, tocando tudo. E eu estou no ar à noite, agora gravado, também estou fazendo gravado. Às vezes eu faço ao vivo, mas é mais gravado. Quem quiser me patrocinar, estou precisando de patrocínio. Se tivermos patrocínios, façam ao muito vivo. Justo. Das 20 às 22 horas, são 2 horas onde a gente pesquisa tudo que existe de música, indie ou não. Hoje está muito mais fácil, porque a gente tem streaming, porque a gente pode ouvir rádio do mundo inteiro. Então eu consigo saber o que está tocando em todo lugar e trazer
para Poços. Agora, esse programa já é uma coisa mais onde eu toco mesmo que eu gosto, onde eu falo do que está acontecendo, gravo o programa de manhã, à noite está no ar, todo dia. Falo de quem está fazendo aniversário, de quem morreu, de quem está na evidência, quem está fazendo show. Então, eu convido todo mundo para ver nesse programa que você está fazendo agora e para escutar o meu também. Obrigada. Tá ótimo, obrigado. Agradecer ao Michael também, Obrigada. da Poços.net. Muito obrigado, Michael, por abraçar a nossa ideia já há algum tempo, aqui do Rock Café. Grande Michael, da Poços.net. Rock Café. Agora você vai dar um like e também vai se inscrever, porque o que é bom, a gente tem que acompanhar. Valeu.